O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai atentos, ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que Jesus aqui nos convida a estarmos vigilantes, a estarmos preparados, a estarmos desapegados das coisas deste mundo, a procurá-lo com fé verdadeira, a confiar com fé verdadeira de que ele virá numa hora imprevista, numa hora em que, se nós não estivermos preparados, não iremos alcançar a felicidade eterna. Numa hora em que, se nós estivermos no egoísmo da vida, cuidando só dos nossos interesses, das bebedeiras, das coisas deste mundo, ele chegará e nos recolherá aos que estiverem preparados
para a felicidade, aos que não estiverem para a infelicidade. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste final de semana é muito sério, nos cobra uma atitude de vida, nos cobra uma mudança de vida. Na primeira leitura, a gente vai ver como que a fé é importante na vida de cada um de nós. Olha que Abraão, pela fé, ele saiu da sua terra, foi para a terra distante, cuidar, nem sabia que terra que era, mas acreditava que Deus tinha o melhor para ele. Foi pela fé que Sara concebeu um filho, Isaque. Foi pela fé, pela confiança na ressurreição, na vida eterna, que próprio Abraão doou seu próprio filho, foi sacrificar o seu próprio filho. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, isso nos emociona, porque pela fé nós temos que lutar com unhas e dentes para alcançar a felicidade eterna, para alcançar aquilo que Deus veio trazer para nós, a felicidade, a alegria, a paz, uma felicidade que não tem fim, que não acaba. Se nós procurarmos a nossa felicidade só nas coisas deste mundo, tudo isso vai passar, meus queridos. Como diz, no Evangelho da semana passada, tudo isso é passageiro, é efêmero, vai durar aqui um tempo, mas quando nós procuramos pela vida eterna, aí sim, nós vamos dedicar tempo ao outro, nós vamos tirar um pouco de nós, como pede aqui, dividir, Divide aí os seus bens, divide com o outro, no sentido assim, de sacrificar mesmo um pouco de nós em favor do outro. É pela fé, meus queridos, que nós temos que fazer valer o que Deus veio nos oferecer, o seu próprio Filho Jesus, que doou por nós a sua própria vida. Ô meu irmão, ô minha irmã, aqui diz bem claro, Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Nós não sabemos, meus queridos, que horas que o ladrão vai chegar. Nós não sabemos que hora que nós iremos prestar contas a Deus. Se não sabemos, vamos agir como que se hoje fosse o nosso dia, como se hoje fosse o nosso último dia de vida, e assim fazermos o bem, e assim estender a mão ao necessitado, e assim fazer valer a nossa fé, praticando a solidariedade, a partilha, levando o Evangelho àqueles que estão afastados. Aqui ainda, vai dizer, aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, será chicoteado muitas vezes. Mas aquele empregado que não conhecia, será chicoteado poucas vezes. Ao que conhece, será chicoteado muitas vezes. Ô meu irmão, ô minha irmã, 2022 anos, que nós estamos ouvindo esse Evangelho. 2022 anos que Jesus está nos orientando, nos mostrando o caminho, nos fazendo crer, nos fazendo ter fé. Mas se nós não quisermos, meus queridos, seremos chicoteados muitas vezes. Mas se nós não soubermos, se nós nunca ouvimos falar, aí nós seremos chicoteados poucas vezes. Mas, meu irmão, minha irmã, eu gostaria que, pela fé, nós ouvíssemos esta palavra e a colocasse em prática. Que nós sacrifiquemos, mais uma vez eu peço, vamos sacrificar um pouco de nós em favor do outro, porque isso é evangelizar, porque isso é cumprir a vontade de Deus em nós, porque isso nos faz com que quando o Senhor chegar, ao invés de nós nos colocarmos a seu serviço ali, Ele que vai se colocar a nosso serviço. Ô meu irmão, ô minha irmã,
Isso é muito emocionante. O próprio Senhor, quando voltar, é que vai se colocar a nosso serviço e nos conduzirá com certeza para junto do Pai, para junto da eternidade. Amém? Que assim seja. Amém. Clica aí no sininho, se inscreva no canal. Vamos juntos evangelizar. Vamos juntos, com muita fé aqui da primeira leitura, levar esta palavra de Deus para que os outros também possam alcançar a vida eterna. Amém? Que assim seja. Amém.